Olá novamente. Finalmente chegamos ao terceiro vídeo dessa série, o que é educação musical multicultural. No primeiro vídeo, o termo multiculturalismo foi definido. No segundo vídeo, algumas abordagens multiculturais mais conhecidas também foram descritas e listadas. E finalmente a gente chega na parte mais prática, que a gente vai refletir como se faz de fato uma educação multiculturalmente orientada. E para isso, eu fiz uma pesquisa com pesquisadores do Grupo de Estudos Multiculturais da UFRJ, que foi onde eu estudei também, um grupo onde eu participei durante algum período. E eu fiz essa pergunta: como se faz na prática uma educação multiculturalmente orientada? É importante salientar que esse vídeo serve não somente para pessoas da música, mas para pessoas de todas as áreas do conhecimento, tendo em vista que o grupo de estudos multiculturais da UFRJ é formado por professoras e professores de diferentes disciplinas, geografia, letras, educação física. Então, são respostas muito amplas que servem para diferentes áreas do conhecimento, inclusive a música. Então, depois que eu analisei as respostas, que foram feitas por via questionários, né, eu pude identificar seis categorias centrais que perpassavam essas respostas de como que se faz uma educação multicultural na prática. A ancoragem social dos conteúdos, postura docente inclusiva, leitura e discussão de textos autores multiculturais, análise crítica da diferença, valorização dos saberes dos educandos e valorização das minorias e de seus saberes. A primeira categoria, ancoragem social dos conteúdos, a gente tem que se trata de uma estratégia didática de se relacionar conhecimentos escolares com demandas sociais relevantes, tais como racismo, sexismo, xenofobia, entre outras. Ou seja, por exemplo, numa aula sobre matemática, você não precisa deixar de falar sobre matemática para falar sobre questões socialmente relevantes. Por exemplo, ensinando conteúdo estatística, você pode falar, por exemplo, sobre estatística comparando a educação de pessoas negras com a educação de pessoas brancas. E os dados do IBGE mostram, né, que essa educação é oferecida de forma desigual e por meio desses dados, sem deixar de falar de matemática, sem deixar de falar de estatística, você pode levar o corpo docente a perceber as desigualdades sociais racialmente determinadas. Então, a ancoragem social dos conteúdos é você ancorar socialmente conteúdos, né? Você utilizar esses conteúdos para tratar de temas sociais relevantes. Então, algumas respostas: procura articular questões multiculturais com o conteúdo das minhas disciplinas e com as discussões e atividades realizadas com meus alunos. Ou seja, ancorando socialmente conteúdos, ela consegue relacionar temáticas sociais e conteúdos escolares. Trabalha o multiculturalismo na perspectiva da geografia, cujo objetivo é o espaço e como a diferença por raça e gênero é produzida pelo mesmo. Trabalho cidade, paisagem, lugar. Diálogo com a arte, com a história. Ou seja, ele não deixa de falar sobre conteúdos da geografia, mas relaciona com questões como raça e gênero. Baseio-me no currículo cultural da educação física, que, por conseguinte, é construída com base nos estudos culturais e multiculturalismo crítico. O multiculturalismo crítico a gente falou no vídeo anterior. No decorrer dessa trajetória, fico atento aos discursos de discriminação e preconceito contra identidades comumente oprimidas e busco espaço de diálogo para problematizar esses discursos. Por exemplo, na tematização da capoeira, perguntei o que eles conheciam sobre essa manifestação da cultura corporal. Comumente ouvimos, é parecido com macumba, praticada por negros, etc. Estes discursos são problematizados nas aulas e acabam por influenciar minhas escolhas a respeito dos textos, vídeos e outros materiais que escolho para trabalhar com os estudantes. A ancoragem social dos conteúdos, então, é uma estratégia muito fecunda, muito frutífera para trabalhar questões multiculturais, porque uma das críticas que o multiculturalismo recebe é justamente esse, que você deixa, que você deixaria, né, de ensinar conteúdos culturais, conteúdos escolares para falar sobre raça, gênero e sexualidade. Isso não é verdade. O multiculturalismo também preza pelos conteúdos. Autores multiculturais vão reforçar que por meio da aquisição de conteúdos escolares, as classes populares podem adquirir mobilidade social, podem se emancipar socialmente.
Contudo, é possível relacionar conteúdos escolares e demandas sociais, a discussão de demandas sociais relevantes, por meio dessa ancoragem social dos conteúdos. Postura docente inclusiva, o que seria isso? É zelar por uma postura respeitosa em relação aos estudantes, por meio da demonstração de respeito às diferenças presentes na sua classe. Então, não vai adiantar você ancorar socialmente os conteúdos se você, enquanto docente, ter uma prática ou discursos racistas, machistas, desrespeitosos, com a própria diferença que acaba emergindo na sala de aula por conta das diferenças dos próprios estudantes. Minha prática docente multicultural condiz em valorizar as diferenças no espaço escolar, escutando meus alunos nas aulas, dando voz e valorizando cada cultura presente e seus valores, praticando um aprendizado significativo, respeitando a diversidade cultural presente. Uma prática que acolhe e cuida do outro, incorporando princípios como respeito, conhecimento das desigualdades e diversidade. Discussões sobre as diferentes identidades culturais, entendendo-as como vantagens pedagógicas, respeitando-as e trazendo para o debate. Ou seja, há posturas de respeito, posturas de escuta, posturas que buscam, por meio do exemplo docente, mostrar aos discentes que é possível conviver em sociedade, é possível conviver com as diferenças, e é possível valorizá-las e respeitá-las. Leitura e discussão de textos multiculturais, que podem ser diversos, artigos acadêmicos, livros, monografias, dissertações, teses, que vão tratar sobre diferenças de raça, de gênero, de sexualidade, entre outros aspectos. Então, alguns pesquisadores do grupo de estudos multiculturais disseram: eu trabalho multiculturalismo por meio da adoção de referenciais e abordagem de temas convergentes com o campo multicultural. Eu apresento para o debate autores como Freire, Gittes, Ivenique, Candone, Nina Gomes, Francis Fanon, que todos esses abordam direta ou indiretamente o multiculturalismo. Trabalho com conceito como cultura, multiculturalismo, interculturalidade, decolonialidade, autores e autoras negros e negras, brasileiros e brasileiras e da América Latina. Uma outra possibilidade é a análise crítica da diferença, ou seja, uma postura que supera a simples celebração das diferenças. Vocês lembram que a gente falou na aula passada sobre o multiculturalismo folclórico e o multiculturalismo humanista, que vão se caracterizar majoritariamente por essa postura pouco crítica, muito celebratória, mas pouco crítica. Valoriza-se a diferença, mas não coloca-se em xeque os diferentes aspectos que fazem com que as diferenças se transformem em desigualdade. Então, procure interrogar e problematizar verdades essencializadas e incentivar reflexões sobre novas possibilidades. Ou seja, não é só celebrar as diferenças. Não, também vamos refletir sobre como as desigualdades são construídas e pensar em como interromper esse fluxo. Tendo em vista a diversidade que abarca a instituição no qual sou docente, opto por desenvolver uma metodologia de ensino que se paute na análise da diferença, na crítica e no debate das possibilidades de combate às opressões, além de problematizar as múltiplas facetas do racismo, sexismo, patriarcado, homofobia, discriminação que compõem o currículo educacional. Ou seja, é necessário problematizar, é necessário tecer reflexões críticas, não somente celebrar as diferenças e bater palma, vivemos num mundo plural. Não é só isso, a gente precisa buscar de fato colocar em xeque os diversos fatores que contribuem para a formação das desigualdades e, com isso, os diversos preconceitos e discriminações. A valorização dos saberes dos educandos. O que seria isso? A assunção de que os estudantes e as estudantes também possuem saberes que são adquiridos na sua prática cotidiana. Então, isso é interessante que a própria LDB vai dizer que a educação ela deve ser pautada, entre outros aspectos, na valorização do conhecimento extraescolar dos estudantes. Ou seja, algo previsto em legislação, mas muitas vezes nós não fazemos. Então, como que um professor falou que trabalha essa multiculturalmente? A partir desses referenciais teóricos, os estudos culturais e multiculturalismo crítico,
Os temas das minhas aulas são escolhidos a partir de um mapeamento da cultura corporal da comunidade escolar. Se trata de um professor de educação física. A partir daí, iniciamos a tematização do tema escolhido, buscando inicialmente compreender os saberes iniciais dos estudantes para iniciar a partir daí a construção curricular. Ou seja, a partir dos saberes iniciais dos estudantes que o currículo é construído. Entendo que os estudantes atuam na construção curricular como protagonistas e produtores de cultura, na medida em que, a partir dos saberes acumulados, eles atuam ressignificando esses saberes e elaborando outros sentidos sobre o tema em tela. Utilizando o exemplo da capoeira, entendo que, mais do que conhecer golpes já existentes, os estudantes podem criar golpes novos, além de elaborarem outros discursos a respeito dessa manifestação corporal ao longo da tematização da capoeira. Então, essa valorização dos saberes dos educandos também é uma estratégia didático-pedagógica que um docente pode fazer para que a sua aula seja pautada nos basilares do multiculturalismo. E, por fim, a valorização das minorias e seus saberes. Grupos sociais historicamente estereotipados possuem saberes tão importantes quanto conhecimento científico e europeu. Um dos princípios que priorizo é a descolonização do currículo ao valorizar as vozes dos grupos minoritários. Na tematização da capoeira, uma das atividades que gosto de fazer é pedir que os estudantes busquem identificar se existe algum lugar de aprendizado de capoeira no bairro onde moram e que entrevistem mestres de capoeira desses lugares. Busco construir com os estudantes uma entrevista multiculturalmente orientada. Nessa entrevista, perguntas como: você, como mestre de capoeira, já enfrentou algum tipo de preconceito? É muito rico quando debatemos a resposta dos mestres de capoeira a partir do olhar multicultural. Ou seja, o mestre de capoeira, ele é visto como uma pessoa detentora de saber, né? Tanto que ele é um mestre, né? Uma pessoa que possui conhecimento e ensina. Nesse sentido, é uma pessoa que tem um saber que precisa ser valorizado. Então, embora muitas vezes o mestre de capoeira não seja visto como uma pessoa dotada de saber, dotada de um conhecimento significativo, nós podemos buscar desconstruir essa perspectiva e colocar os mestres de saber popular, dos saberes populares, no mesmo patamar do que os mestres universitários, do que o mestre, o doutor, o professor universitário, o pesquisador, a pesquisadora, esse pessoal que trabalha com conhecimento científico. E outra resposta, busco abordar as questões das minorias de modo a diminuir estereótipos e discriminações, bem como sensibilizar para a construção, por parte dos discentes, do conhecimento da diversidade cultural existente em nossa sociedade. Bem, e aí talvez você esteja se perguntando, tá, mas como que eu coloco isso em prática na minha disciplina? A gente já percebeu que a gente pode utilizar diferentes estratégias didático-pedagógicas, mas como que a gente pode converter isso mais especificamente nas diversas disciplinas? Como a minha disciplina reproduz estereótipos e como ela pode deixar de fazê-lo e, por conseguinte, valorizar as diferenças? É essa a pergunta inicial que você pode pensar. Você pode refletir como a sua disciplina ela acaba consciente ou inconscientemente, muitas vezes inocentemente, reproduzindo algum tipo de preconceito ou discriminação, e como você pode deixar de reproduzir esse tipo de preconceito nas suas aulas e dessa forma valorizar as diferenças. Então eu trouxe aqui alguns exemplos e eu falo isso muito no meu olhar como estudante que fui dessas disciplinas. Eu não sou formado em artes plásticas, em biologia, em geografia. Eu sou pedagogo, né? Então, enquanto pedagogo, a gente pode dar aula de matemática, português, estudos sociais até o quinto ano, mas eu não sou um professor especialista nessas disciplinas. O pedagogo ele é chamado de professor generalista. Mas, enquanto estudante, eu traçando esse meu olhar, essas minhas memórias da minha escolarização, eu percebo que, sim, essas diferentes disciplinas também produzem e reproduzem diferentes estereótipos e estigmas negativos. As artes plásticas, por exemplo, um professor, uma professora que queira ministrar uma educação multiculturalmente orientada, pode, por exemplo, não só isso, mas pode, inclusive, pensar em alternativas à narrativa europeia da história da arte. Eu tive história da arte na escola, né?
E é sempre aquele negócio, o barroco, o rococó, o classicismo, tá bom, mas é arte africana, arte asiática, arte ameríndia. Mas não tem história, não é importante também saber a história desses outros discursos artísticos? Eu acredito que sim. Biologia. Aproveitar conteúdos relacionados ao ensino da DERM para falar sobre o racismo. Isso daqui é um artigo que eu li sobre o assunto. A professora ela aproveitava para falar sobre derme, epiderme. A gente sabe, né, que isso é um conteúdo da biologia, entender a formação, as diferentes camadas da nossa pele, como que a melanina atua e coisa do tipo. E ela relacionava muito isso com a genética. Parece que são apenas 8 genes, de uma infinidade de genes que nós temos, o ser humano, que vão determinar a cor da pele de alguém. Então essa professora, ela nas suas provas, ela colocava: se são apenas 8 genes que determinam a cor da pele e que isso é ínfimo comparado ao número total de genes que nós temos no corpo, fale sobre como é medíocre o racismo na sociedade, né? Então ela, por meio de um conteúdo da biologia, sem deixar de falar de biologia, ela falava sobre racismo. Geografia, discutir como diferentes culturas se relacionam de forma diferente com seu espaço geográfico. Isso eu percebo muito aprendendo com os indígenas, né? Porque, por exemplo, a gente aprende na América do Sul que tem as fronteiras entre Brasil, Argentina, Paraguai, a gente sabe delimitar isso. Contudo, isso é uma perspectiva muito ocidental dessas fronteiras. Existe um povo indígena que tem bastante conteúdo deles no canal Músicas no Plural e também no portal, que são os Guarani Mbuá, que eles são presentes maciçamente na Argentina, no Paraguai e no Brasil. E eles são um povo seminômade. Eles caminham entre as suas aldeias e para sempre conviver, né, com seus parentes e coisas do tipo. E tem um problema nisso, porque já que tem aldeias em diferentes países, muitas vezes eles são impedidos de transitar entre diferentes países por conta das questões mesmo burocráticas, né? Até que agora na América do Sul é possível viajar só com carta de identidade, mas houve um tempo que era necessário passaporte. E nem todos tinham passaporte. E isso não passa na cabeça do indígena. Como assim existe aqui um território no qual não possa passar porque é uma fronteira internacional? Ele não pensa isso, ele vai pensar tudo isso como seu território. Não importa se é Brasil, se é Paraguai, se é Argentina, é um território guarani, foi território dos seus antepassados, ele tem direito de caminhar por ali, de frequentar a aldeia dos seus primos, dos seus parentes. Compreendem como espaço geográfico ele, ele também é visto de uma forma diferente por diferentes culturas. A geografia pode somar nas discussões sobre multiculturalismo, discutindo, entre outras coisas, essas diferenças. História. História é um prato cheio, né? Buscar narrar os fatos históricos também do ponto de vista dos povos dominados. Existe uma máxima que fala que a história é contada pela ótica dos vencedores. Não, mas não precisa ser assim, né? A gente pode contar a história também pela ótica dos povos africanos, pela ótica dos povos ameríndios, pela ótica dos povos asiáticos. Hoje em dia existe esse trabalho de reformulação da história, de fazer isso, mas é necessário que continue, que esse processo não cesse. Educação física, empreender esforços para que meninas e jovens mulheres sejam incluídas no âmbito da disciplina. Eu conversei com uma moça que quase se formou em educação física, depois ela abandonou e fez música, preferiu música do que educação física. E ela falava sobre a dificuldade que muitas vezes as meninas encontram nessas aulas, porque muitos percalços assim da dificuldade da mulher, da menina, utilizar o seu corpo para suas potências corporais na escola. E muitas vezes os meninos se conseguem se sair de uma forma melhor e as meninas, muitas vezes por conta do machismo, são impedidas, né, muitas vezes cooptadas de trabalhar em seu corpo e ficam sedentárias muitas vezes. Então, existe
esse problema que a educação física precisa resolver, para que as meninas e jovens mulheres também sejam incluídas favoravelmente nessa disciplina. Língua portuguesa. Considerar e valorizar a diversidade linguística da sala, bem como mostrar como a língua reproduz as discriminações. Isso também é uma questão interessante, né? Existe também o preconceito linguístico, né? Em determinados lugares, por exemplo, fala-se advogado. E aí uma pessoa pode pensar, mas como assim advogado? Tá errado, não sei o quê. Poxa, mas aqui no Rio, por exemplo, a gente fala tomate. E desde quando tomate tá certo, né? Porque a escrita é tomate. A gente fala tomate. Chiando bastante. Então, isso são, na verdade, variedades linguísticas. Não estão erradas. São formas diferentes na qual a língua se expressa. E a língua também reproduz discriminações. Por que que quando tem ah, várias mulheres numa sala e são todas professoras, a gente fala, essa sala está cheia de professoras. Mas aí entra um único homem, um único homem. E a gente tem que falar, essa sala está cheia de professores. Virar tudo masculino por causa da presença de um homem, né? São coisas que a gente precisa refletir. A nossa língua também foi moldada, foi desenvolvida, tendo como base o patriarcado, e a gente pode repensar e desconstruir isso. Física. Apresentar instrumentos físicos inventados fora da Europa e dos Estados Unidos, como por exemplo a balança, que é um instrumento físico muito importante que foi criado no Egito. Filosofia. Estudar filosofias não ocidentais, incluindo pensadores indígenas, africanos, orientais e mulheres. Um dia um professor de filosofia falou para mim que a filosofia é uma matéria branca e masculina, né? A gente estuda só homens brancos. Será que não existem pensadores indígenas, africanos, orientais, mulheres? Olha, existem. Existem. Basta a gente correr atrás e sair um pouquinho dessa normatividade que algumas disciplinas impõem. Sociologia. Articular a teoria com a vida dos estudantes. Isso também é uma coisa interessante, né? Muitas vezes a gente discute tantas coisas na sociologia e, e não articula tão bem com aquilo que a gente vive, né? A gente fala de violência, a gente fala de racismo na sociologia, mas será que a gente dá voz aos estudantes para que eles contem as suas próprias narrativas, para que eles contem como que eles percebem, muitas vezes sofrem a violência, o racismo cotidiano? Teatro. Dá lugar ao protagonismo a estudantes negros. Pesquisas mostram que, na maioria das vezes, as pessoas que são escolhidas para ser protagonistas são pessoas brancas. Né? Considerar e fazer releituras de peças consagradas sobre outras óticas. Há pouco tempo saiu em cartaz, né, a, a Bela Adormecida Negra. Por quê? Porque todas essas histórias são histórias contadas tendo como base narrativas europeias que nem sempre representam bem a diversidade racial do Brasil. Então, a Bela Adormecida Negra tem mais possibilidades de representar nossos jovens, nossos estudantes negras, do que a Bela Adormecida ortodoxa, tradicional. Dança. Empreender esforços para que meninos e jovens homens sejam incluídos no âmbito da disciplina. Né? Essa disciplina foi produzida socialmente de uma forma com que se pensa que dançar é coisa de mulher. Não, dançar é para todos, é para todas. Não tem esse negócio. A gente pode pensar em alternativas para que muitas vezes esses estereótipos que o homem que dança é efeminado, é sensível, não é homem o suficiente, sejam desconstruídos. Química. Destacar o papel de mulheres importantes para a história da ciência e da química, como por exemplo Margaret Peary, não sei se é assim que se pronuncia. Essa daí foi uma grande cientista que mostrou que descobriu um elemento que é o frâncio, um dos vários elementos da tabela periódica. Foi uma mulher que descobriu. A gente precisa mostrar esses grandes fatos, essas grandes cientistas, para incentivar que mulheres também entrem nas ciências. Ainda as ciências duras, a física, a química, a matemática, ainda são lugares muito masculinos. É necessário cada dia mais e mais mulheres penetrando esses espaços. E música, você pode acessar o musicanoplural.com, que é um portal que se você está nesse vídeo, você já deve conhecer. Lá vai ter bastante material falando especificadamente da disciplina de música.
Tem repertório, tem entrevistas, tem textos que vão buscar auxiliar docentes, que vão auxiliar que docentes dessa disciplina possam ministrar uma educação multicultural, antidiscriminatória, antirracista, que valoriza as diferenças, que valoriza os diferentes discursos, as diferentes musicalidades e que busque combater todo e qualquer tipo de discriminação. Acesse lá. Então termina aqui esses 3 vídeos falando melhor o que seria uma educação multiculturalmente orientada. Existem outros vídeos no canal, não deixe de assisti-los. Veja também o musicasnoplural.com, os textos, as entrevistas, tem bastante material lá. E é isso. Fico com Deus. Até uma próxima.